Boa noite a todos, está começando mais um programa e hoje teremos muita conversa boa com muita informação. Eu sou a Elga Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um Elga e Você. Já dei uma olhadinha no nosso programaço de hoje. E existe aquele contato que vem pelos sentidos, que é pela visão, pelo olfato, né? Que também são estímulos que também têm a capacidade de viciar, porque também produzem dopamina. Entendi. Né? O cérebro ele não sabe associar o que está acontecendo no real e no virtual. A gente tem um padrão da população que não tem acesso, eles chegam a maioria com câncer avançado, a incidência é clássica. O câncer coloretal é ligado a uma alteração genética de lesões neoplásicas benignas que se transformam para uma doença maligna. E aí, gostaram? Então fiquem ligadinhos que o programa só está começando. A partir de agora, aqui em nosso programa, temos mais um bate-papo fantástico. Estamos recebendo a psicóloga Nayara Bortolucci, mais uma vez aqui em nosso programa, e eu estou tão feliz de revê-la, Nayara. Olha, muito obrigada por retornar aqui ao programa Elga e Você. Você acrescenta muito com umas pautas que ajudam as pessoas que estão nos assistindo. Então é muito bom revê-la. A alegria é minha. Obrigada pelo convite. A última vez que nos encontramos foi no evento lá no Glow Experience, que foi fantástico. Sim. Eu adorei participar Energia com vocês. Nossa, maravilhoso. E eu estava aqui, inclusive, antes de iniciarmos o bate-papo, cobrando a Nayara. E aí, cadê o próximo, Nayara? Vamos ver se sai esse ano, né? Tomara, Foi porque foi uma reunião muito produtiva. Foi lotado de mulheres, né, Nayara? Sim. Que evento fantástico. Eu ainda não tinha participado de um com aquela energia, naquele formato aqui em Cuiabá. Eu gostei demais. Que bom, foi uma alegria tê-la também. Lá eu falei bastante sobre os 4 pilares da vida, né? Isso. Hoje a gente vai falar também, né, sobre isso. Tudo passa por aí, né? Então vamos lá. Hoje a nossa pauta, o tema do nosso assunto aqui, do nosso bate-papo, foi dependência tecnológica, o tema escolhido. Eu acho muito pertinente falarmos sobre isso, porque é uma realidade que estamos vivendo hoje, né? Se você for olhar ali naquele relatório semanal que chega para você, sabe? Eu tento diminuir, sabe? Eu presto atenção nisso. Espero que todo mundo também venha se policiando em relação. Tem gente que passa mais de 8 horas por dia do dia na rede social, usando algum equipamento tecnológico em jogos. Então, são pessoas que realmente são viciadas, né? É impressionante, né? Demais. E você sabia que o Brasil está no ranking, aí no topo dos que mais consomem, né? Que mais estão presentes, gastando tempo nas redes sociais. Primeiro vem a Índia, depois vem o Brasil, né? O povo brasileiro gosta. Os brasileiros da rede são social, demais. Né? Estar conectado, desse calor, dessa vida social, né? Da interação, né? Eu não tinha acesso a esses dados. Sim. Então o Brasil lidera. Lidera, está no ranking top 3. Olha só. O povo brasileiro Existe gasta bastante algum tempo. estudo do comportamental, do porquê de tudo isso? Então, o ser humano é um ser que nasceu para se relacionar, Sim. né? A interação. Então, o indivíduo ele se dá a partir da relação com outro indivíduo, né? Se você não se relaciona com o indivíduo, é difícil você ter a característica da sua personalidade, desenvolver a personalidade, porque é na relação e na interação que os circuitos psicológicos da personalidade vai se formando. Sim. Né? Então, por que há uma compulsão no uso das redes sociais? Porque é prazeroso. Né? Entendi. E tudo que é prazeroso a gente quer fazer. Quer mais. Né? Exato. Então, quanto mais a pessoa vai buscando, né, aquele acesso ali na rede social, mais prazer ela vai tendo. Né? E quanto mais prazer ela vai tendo, mais prazer ela vai querer ter. Né? Acontece que quando todo comportamento compulsivo, quando a gente fala de compulsão, ele tem algumas características. A primeira característica é a persistência.
né? Então, Sim. a primeira característica, a pessoa persiste fazendo aquele comportamento. E tudo bem se você persiste, por exemplo, fazendo uma dieta, né, controlando, né, fazendo uma atividade física. Essa persistência de hábitos bons vai acarretar, né, características na sua personalidade que vai contribuir, que vai ser bom para você. Sim. Agora, o problema é quando você persiste em algo em que toma o seu tempo, porque a segunda característica de uma compulsão, né, leva muito tempo, você perde Dedica muito a sua tempo. vida. É a questão da dependência, né, doutora? Sim. Tudo que você tem uma dependência, você vive em função daquilo. Isso, você tem perca, né? Sim. Você perde, você tem uma disfunção ali. E essa disfunção causa prejuízos, que é aqui o terceiro ponto de uma compulsão, né? Então, Sim. você tem uma persistência que se torna um hábito, um comportamento. Esse comportamento faz você ter prejuízos, né? Porque você gasta tempo fazendo algo que no final vai afetar a sua vida profissional, seus relacionamentos. Com certeza. A rede social é até contraditório, né? Porque você está se relacionando. Mas a partir de quando isso se torna uma compulsão, você tem prejuízo nas suas relações. É verdade. Aí É vira o tal do mundo virtual, né? Sim. Você tem aí uma vida no virtual e no presencial mesmo ali, no cara crachá. Você às vezes, muitas vezes, você nem existe. Você acaba sendo solitário. Parece que a pessoa desliga, né? É Você já verdade. percebeu? Às vezes Sim. a pessoa nem percebe o que está acontecendo em torno, né? E é estranho quando, às vezes, aliás, muitas vezes eu acredito que todo mundo já fez algum teste quando você está em um lugar com muitas pessoas, em mesas, um bar, um lugar social, né? Uhum. E você presta atenção, às vezes você está lá olhando uma mesa, tá 4 pessoas, cada um no seu mundo ali. Só quer dizer, não estão ali, eles não interagem. Eles estão cada um lá naquele seu momento com o celular. E ninguém percebe que está acontecendo isso. Isso é o mais engraçado, sabe? Eu já passei um tempo prestando atenção e realmente as pessoas não percebem que aquilo está acontecendo. E é cada vez mais comum, né? E é um comportamento padrão já. E eu acredito que as chances disso se agravar são muito grandes, porque essa geração que está vindo agora, tem crianças que 2 aninhos já estão lá manuseando o celular. A internet tem mais de 50 anos, tem mais de 50 anos que a internet faz parte da nossa vida. Que a internet está dentro da nossa casa, na nossa mão, deve ter uns 20, 25 anos, através do celular. Era discada, Era, né? Você usava o telefone, não podia. Sim, agora eu imagino o impacto disso para essa geração que está vindo. As crianças já nascem com o celular na mão. E esse comportamento dos pais em relação aos filhos, qual é a atenção que devem monitorar essa relação com a tecnologia, doutora? Sempre no limite, né? Colocando limites. Sim. Porque como tem uma recompensa muito grande, né? Seja pelos jogos, pelo TikTok, pela relação das redes sociais. É prazeroso. Libera dopamina, né? Tudo que libera dopamina, você E também é um pode viciar. truque, né? Na realidade, movimenta um mercado bilionário. Sim, sim. Então, realmente, os truques, as pegadinhas estão ali nos aplicativos, nas redes sociais, para que esse vício realmente se instale. Sim, reforçado, né? É reforçado pela Sim. indústria, né? Então, as crianças, assim, a atenção que os pais têm que ter é sempre impondo limites, né? Por quê? Porque há uma perca de interesse pela realidade, né? Por quê? Porque a realidade em si, ela não tem tantos estímulos, né? Quanto um dispositivo, né? Entendi. Então, as coisas ordinárias, né? A vida cotidiana, assim, o estímulo de luz, o estímulo de som não é o mesmo. Então, os pais, eles têm que saber que quanto mais uso de telas, mais talvez uma perca de interesse pela realidade, de estudo, de atividade física, né? Então, tem que ter um cuidado e sempre colocando limites, né? Existe uma idade para você falar, olha, a partir dessa idade você pode iniciar. Eu pergunto pela seguinte informação que eu tive. O pessoal lá do Vale do Silício, os gigantes, né, da tecnologia, eles não proíbem, aliás, os filhos, na realidade, eles buscam escolas que não têm o contato com a tecnologia até antes dos 5 anos, se eu não me engano. Até antes dos 5 anos. Eu falo, nossa, se eles,
que criaram tudo isso, que vivem, lógico, se beneficiam de tudo isso, não deixam seus filhos terem contato com tecnologia até essa idade, deve ter um motivo. É a formação, né, dos circuitos neurônicos. Sim, eles gostam das brincadeiras, das relações com as pessoas, com outras crianças, o jogar bola, esse tipo de situação é o que é permitido. Sim, que envolve o desenvolvimento também motor e cognitivo, né? Porque se você está na frente de um celular, qual que é o desenvolvimento motor que você tem? Que uma criança vai ter segurando o aparelho, né? Até o contrário, né, doutora? Porque a postura... né? Depois começa já com problemas lombares, enfim. E também o desenvolvimento da linguagem, a cognição em si, né? Memória, linguagem, imaginação, né? Tudo isso ele vai perpassando pela leitura também, né? Pela relação com as crianças, enfim. Com o convívio, com a brincadeira, com a história, né? E existe crianças que vivem lá eternamente no quarto delas, né? Jogando o joguinho. Então você imagina o impacto de tudo isso daqui, por exemplo, alguns anos, a gente vai ter realmente contato com esse outro tipo de ser humano que estão se desenvolvendo agora por causa da tecnologia. Sim, e também você percebe, isso aqui já não é um dado de curiosidade, mas um dado real, a associação entre as compulsões de rede social com a depressão, né? Olha só. É o acarretamento que isso tem do isolamento social, como nós somos seres humanos de relação, de contato. Sim. Né? Acaba-se que isola e aí o índice de depressão aumenta, né? Se for pensar assim numa evolução, né, talvez do comportamento, o vício, a dependência, então ela pode evoluir para uma depressão? Ela seria como uma causa, entende? Entendi. Uma causa. A gente também fala pelas consequências, né? Por exemplo, as compulsões, não só a compulsão de rede social, de internet, mas as compulsões de jogos, compulsões de álcool, compulsões sexuais, compulsões alimentares, né? Ela tem um pano de fundo que leva a uma tristeza, pode levar a uma depressão, né? Antes eu acreditava que talvez esse mundo que não é real das redes sociais que causavam a depressão, sabe? Antes eu tinha essa ideia. Também. Ótimo. Eu tinha essa ideia, mas não é só isso, mas acontece, então, pode acontecer também. Ou seja, né, ali há recortes da vida real, isso acontece também. Tanto por parte de quem que promove isso, ou seja, né, recentemente eu estava escutando sobre o Felipe Neto, né, que entrou no caso, né, de depressão e ele não conseguia se isolar das redes sociais também. Sim, o youtuber, né? Porque ele promovia a vida ali, então ele tinha uma relação ali. Isso é difícil, né? Uma dependência, Sim. Né? E também a relação de quem consome o conteúdo, né? De estar vendo uma vida perfeita, uma vida sem dificuldades nenhuma, em que olha ali a comida perfeita, o relacionamento perfeito, né? Tudo é perfeito, né? Todos são recortes, né, da vida. Sim. Ali, por exemplo, assim, vamos colocar um feed, né, que dura um stories que dura 60 segundos. O que é 60 segundos diante, né, de 24 horas que a pessoa dorme, vai no banheiro, né? Então são recortes da realidade. E isso causa uma imaginação de que, olha, comparando a minha realidade com a vida dessas pessoas nesse local, pô, é péssimo, né? O que está acontecendo comigo, né? Nossa, oh meu Deus, porque sou eu, né? Exato. Aí entra o sentimento deprimido, porque, isso. Né? É comum. Eu, assim, na minha prática clínica, já vai, né, quase 5 anos de prática clínica, escutando pessoas diariamente. E também fora, né, convivendo, porque também busco, né, me alimentar da vida real fora do setting terapêutico. Mas eu escuto muito isso, a comparação, né, com a vida de pessoas que são celebridades, influencers. E é uma comparação, assim, injusta, né, desleal. Com certeza. Porque não é real. Você pegar a realidade, mas e a realidade da vida? Você conhece? Tem um problema, a gente, lógico, nós temos momentos felizes, em algum momento talvez você não está tão feliz, mas isso as pessoas não mostram, né? Porque você também não quer ver isso. Todo mundo quer ver felicidade, beleza, tá tudo bem, para você tudo acontece. Sim. É isso que as pessoas gostam de consumir. Sim. É isso que promove, né? Isso, os likes, promove. né? Que é uma outra dependência também, né, doutora? De validação. Vou aproveitar esse gancho, vamos dar uma paradinha, vou chamar um intervalo, mas na sequência vamos falar sobre esse vício
pelo like, essa importância, a importância que as pessoas dão para a opinião dos outros. Isso aí também é um vício, uma dependência. A gente já volta. Estamos de volta aqui com a doutora Nayara Bortoluzzi, psicóloga, e está aqui compartilhando seus conhecimentos sobre esse tema tão importante. Precisamos realmente ligar esse alerta, né, doutora? Falar, nossa, será que o nosso comportamento está adequado? Será que estamos desenvolvendo alguma compulsão? Será que já tem algum sinal de alerta para a gente puxar esse freio de mão, ter uma atenção? E com os nossos filhos? Será? Porque às vezes também deixar o filho no celular é um momento para você ter um descanso, não é verdade? E às vezes você está também colaborando para que essa criança desenvolva algum comportamento futuro, né, que a prejudique. Mas finalizamos o bloco anterior falando sobre a questão da validação, né? Eu falei, às vezes eu vejo isso acontecer demais. Posta uma foto que você gosta. Mas se ela não virou, não converteu em muitas curtidas, a pessoa vai lá e apaga. Então, ela está mais preocupada com a opinião dos outros, o que as pessoas vão achar, se elas curtiram ou não curtiram, se a foto engajou ou não engajou, do que ela mesma, que ela gostou daquele conteúdo, a rede social é dela, ela quer um conteúdo que ela goste ali, ela não se preocupa, ela se preocupa com a reação dos outros. O que é isso? Doutora? É a busca pela validação. Validação, né? mesmo, Eu quero né? ser validada. Se eu tenho consciência de quem eu sou, da minha identidade, daquilo que eu gosto, daquilo que, né, para mim é importante, eu valorizo, eu não busco a validação, né? Porque isso já está formulado na minha identidade. Então, hoje a gente percebe uma perca da identidade, né? Sim. É difícil até, às vezes, a pessoa responder. Quem é você? Né? A pessoa... Né? Não sabe responder. Muitas pessoas, né, na hora, opa, peraí, vou dar uma pensadinha. Então Vamos a gente ver se está gente na consegue. era das validações, né? Tudo tem que ser validado, tudo tem que ser repostado, tudo tem que ser curtido, né? Tudo tem que ser engajado, né? É o efeito manada nesse princípio, né? Eu tô onde o grupo está, eu faço aquilo que as pessoas querem. Criou que eu até um faça. poder, né, para um grupo de pessoas, o lance do cancelamento lá. Daí as pessoas que vivem disso morrem de medo do cancelamento. Ah, cancela se quiser, né? Não, mas realmente as pessoas temem muito isso, dão muito poder para outras pessoas. Porque fizeram a vida pessoal, a vida virtual, né? Não Isso. cultivaram a vida real. Tem o lance do personagem também. sim. Muitas pessoas são um personagem. Sim. Elas não são elas. É quase que esquizofrênico, né? Não estou diagnosticando ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que é esquizofrenia? É uma quebra, uma ruptura, né? Duas personalidades, né? Ou seja, isso causa, pensa só, se você tem que ir o tempo todo fazendo um papel, né? E aí a pessoa... Gente, isso às vezes chega a ser, assim, né? Um pouco assustador, porque a pessoa não reconhece a outra quando encontra, né, pessoalmente. Sim. Entende? Você vê como que há uma ruptura da identidade, da personalidade. Uma pessoa, nas redes sociais, vai falar, encontrei fulana pessoalmente, mas é totalmente diferente do que eu vi. Olha, o que é isso, se não um fenômeno de ruptura, de quebra, de dupla, né, personalidade? Estou falando que isso é um caso de transtorno em si, mas um caso a ser observado, né? O que isso vai ocasionar, né, no futuro? Qual que é o prognóstico disso? Isso, você olha uma evolução, né, não muito boa que você vai ter num comportamento desse. Aí chama as fake news, né? As fake news. Literalmente. Está tudo interligado hoje em dia nesse mundo super tecnológico. simpática nas redes sociais, mas pessoalmente não cumprimenta. Então, há uma falsidade. Tudo aquilo que é falso, né, ele não persiste no tempo. Né? Doutora, pós-pandemia agravou todo esse problema com a tecnologia? Houve um aumento do uso das redes sociais, né? Primeiro porque todo mundo ficou isolado, Sim. né? Então houve Sem trabalhar, sem fazer nada. o único meio de acesso ao outro era as Fique em videochamadas. casa, fique no sofá, no seu celular, não é verdade? Não é?
Não saia. Essas opiniões públicas a gente nem comenta, né? É verdade, gente, Então, mas ainda bem que passou isso, acabou, já sim, voltamos à nossa vida normal. sim. Mas esse comportamento, essa relação de dependência com a tecnologia aumentou e muito. Sim. Aham. E eu observei também o quanto que houve uma migração do trabalho, né, para o trabalho online, né? Sim, E parece é verdade. que ainda não encontraram, né, esse eixo ainda. Assim, hoje eu tenho um consultório, eu falo, não compensa ter meu consultório físico, né? Não compensa? Não compensa você ter um consultório. Eu faço questão de ter, né, minha estrutura física, o consultório, as salas. Tem até a sala para atender online. Olha só! Mas eu não abro mão de ter essa possibilidade das pessoas irem até mim, né? Esse Pessoalmente. contato, né? Sim. Eu acredito que a telemedicina, né, que fala agora, esses atendimentos online, facilitou e muito. Acho que tudo tem o seu lado Sim. bom, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom também. Vai da gente ter esse equilíbrio e conseguir tirar proveito, o melhor proveito dessa situação. Mas tem o seu lado bom também. Só que eu acredito que, principalmente na psicologia, eu acho que é muito melhor você ter o olho no olho, você ver a reação da pessoa ali. Deve ter algo diferente, ou pelo menos mais vantajoso para o tratamento. Sim, eu priorizo isso. Né? Eu priorizo. Você tenta ter pelo menos um momento eu com o priorizo. paciente para, tipo, calibrar, né? Você conhecer a pessoa. A forma como, né? Querendo ou não, quando a gente está no atendimento, eu não estou falando que tem prejuízo No atendimento. no tratamento, né? Não tem prejuízo. Mas aqui é uma questão de preferência, né? Sim. Eu pela preferência. Querendo ou não, quando você está atendendo online, existe um enquadramento. Você, né? Você está vendo aqui o rosto, aí às vezes trava, né? Porque nada é perfeito. Aí trava a voz. É verdade. Né? Então, eu sempre vou priorizar aquilo que é o contato real pela minha premissa dentro da psicologia, que é a relação humana, né? Sim. É a relação que perpassa o contato, né? Então, assim, que eu puder ainda permanecer com isso, eu vou fazer. Né? Eu acho que tudo que é real, né? A gente vê tudo sendo trocado por aquilo que é meio falso, entende? Por exemplo, a flor já não é a flor, né, natural, né? A vela, sei lá, a vela já a gente não utiliza, usa a luz mais elétrica. Então, tudo aquilo que for o contato natural e real, eu penso que é muito benéfico para o ser humano. Olha entende? só. O contato com a natureza, por exemplo, óbvio que a gente sabe, né? Não é a mesma coisa que você está vendo uma paisagem pela TV, né? Com certeza, você Então, está experienciando aquele momento ali, é outra relação, é outra experiência totalmente diferente mesmo. Sim, o ser humano ele precisa do contato. Ele precisa de tudo isso. Sim. Então, hoje, as pessoas precisam valorizar mais essas relações, precisam valorizar mais o natural, o real, doutora? Eu parto da minha experiência clínica e do que eu observo, que isso é fundamental, né, para a saúde mental. Né? Doutora, eu lembrei de algo agora, nas minhas pesquisas, né, sobre clínicas de detox tecnológico. Diz que está bombando agora as pessoas irem tipo para um spa, sabe, que vai de emagrecimento, mas irem para se desintoxicar da tecnologia. E são pessoas com dependência, um vício, e elas manifestam reações físicas. De abstinência. De abstinência. Por que isso ocorre se não é uma coisa química? Está na cabeça da pessoa, na mente. Existem aquelas provocações químicas que são da ingestão ou do contato com o material, seja por substâncias, né, psicoativas ou até álcool, etc. E existe aquele contato que vem pelos sentidos, que é pela visão, pelo olfato, né, que também são, né, estímulos que também têm a capacidade de viciar, porque também produzem dopamina. Entendi. Né? O cérebro ele não sabe associar o que está acontecendo no real e no virtual. Entendi agora, doutora. Entendi. Ele não consegue diferenciar. Isso, entendi. Então ele está vendo uma comida, aquilo lá ativa partes, né? Sendo bem simples Sim. aqui, né? Que são sistemas de recompensa. Então, por isso que quando vai passando no feed lá, nas redes sociais, você vai vendo, é como se você estivesse experimentando, mas não é experimentando mesmo, né?
Sim. Mas existe circuitos de recompensa ao ver aquilo e isso vai viciando a pessoa. Agora eu entendi, então, o cérebro não consegue diferenciar, isso. por isso que ele manifesta as reações mesmo, da abstinência mesmo, falta de reações físicas, tremedeira. Eu fiquei impressionada quando eu vi isso, falei, mas gente, como assim? Tá tudo aqui no nosso cérebro, comanda tudo, né, doutora? E a pessoa entra numa ansiedade, né? Sim. Uma ansiedade de ter aquilo, de poder mexer no celular, né? Eu falo assim, você quer ver o pane geral, é quando o WhatsApp cai. Gente, parece a Terceira Guerra Mundial. É verdade, parece? todo mundo fica WhatsApp desesperado e já procurando alternativa, baixando outros aplicativos. Então a comunicação não pode parar, né? Eu vejo esse desespero, lógico, já temos uma dependência em relação profissional para a gente continuar esse contato. Eu vivo isso, então é natural que você não tenha um prejuízo financeiro você buscar. Mas não é somente isso, né? Não Você é. precisa disso, você Primeiro, quer estar ali funcionando online. Parece assim, mas e agora, né? As pessoas se sentem, mas e agora? Como que eu vou falar? E se acontecer alguma coisa? E esquece que poucos tempo atrás a gente usava do meio telefone, é né? verdade. A gente usava Não tinha, olha, eu sou da época ainda que quando começou o celular ainda achei assim, opa! E o uso do WhatsApp mesmo, Sim. não é tão aí, estamos falando de uma década. Eu achava o máximo, o nosso WhatsApp aqui, eu tô conversando com uma pessoa do outro lado do mundo, eu tô falando aqui pelo WhatsApp, ficava impressionada demais, né? Sim. Hoje já é tão comum isso, faz parte da nossa vida, mas precisa fazer parte de forma positiva, né, doutora? dentro Não, dos limites. que não vire algo negativo, que não desenvolva nenhuma compulsão. Não esqueçam do mundo real, que a gente precisa alimentar esses estímulos, essas reações, principalmente para as crianças, que eu acho que é fundamental ter essa atenção. Olho no olho, Olho no olho. saber abraçar, né? Sim. Às vezes, né, faço questão de às vezes encontrar, né, filhos de colegas assim e ter esse contato, né, de olhar no olho, de conversar, de perguntar. Por quê? Porque precisa desenvolver, são habilidades sociais que são desenvolvidas. Né? Isso. Não são assim naturais que consegue se relacionar. Era porque antes era habitual se relacionar, né? Sentar, tomar um café todo mundo junto, né? Chá com bolo, né? Final da tarde. Chá com bolo, tá todo mundo no celular agora. É natural. As E- pessoas precisavam dessas relações, né? Sim, era o meio de contato, né? Agora, sempre colocando limites, né? Qual que é o sinal de alerta quando a pessoa começa a ter prejuízos, né? Seja na relação, seja no trabalho, né? São sinais de alerta, quando a pessoa já não quer mais sair de casa, não quer encontrar. Então, outra coisa muito recorrente agora, minha memória, né? Todo mundo recomendando de memória. Aí no começo eu falei, espero que as pesquisas estejam atualizadas para ver se é um efeito do pós-Covid, né? Sim. Mas é também pelo uso da tela, entende? Tô passada. Aham, Sério que é uma sim. reação? Perca de memória, né? Ou seja, estímulo, a atenção, ela tem uma atenção focal também, né? Existem vários tipos de atenção, né? Mas quando você está nas redes sociais, são vários estímulos, a sua atenção fica dispersa, né? Aí você fala, tô com perda de memória. Vai lá, faz um monte de... Gente, todo mundo com medo de exames, Alzheimer, não é verdade? Deixa eu tomar meu suplemento. Né? Fala, meu Deus, você vai suplementar, né? Já fica Eu desesperado. começo tirando um pouco de redes sociais, né? Olha que Certo? super dica, doutora, adorei essa dica. Olha, foi a surpresa É muito desse nosso comum. bate-papo, de É muito verdade. comum escutar, né? Você deve também escutar. Com né? certeza, E até não às só vezes escuto, como perceber- acontece comigo também. Onde que eu deixei a chave? Acontece que você estava com a atenção no celular, né? A gente está com a atenção ali na rede social, em acompanhar, em pensar. Então, a realidade, a gente vai tendo prejuízo. Aí são sinais de alerta, né? Entendi. E aí, onde a gente tem que começar a fazer uma regulação, né? Deixar o celular, desativar as notificações, que aquilo é um estímulo, né? Entendi. Conseguir fazer sua higiene do sono, né? Porque aí também há prejuízos no sono, que a gente vai vendo várias né, O povo consequências. dorme ali, né? Já, aí deixa um pouquinho do lado, aí dá uma vibradinha, você já quer pegar, não é Já verdade? acorda também, Aham. né? Já recebendo um estímulo, dorme recebendo estímulo, atrapalha, né, o sono, né? A gente sabe que atrapalha o sono. Então, fazer o detox, assim, antes que chegue ao extremo, né, de se internar. No detox, nas clínicas, né? Já começar um detox aí, né?
na já vida. ir ajustando a sua rotina com a tecnologia, para que ela não vire algo negativo na nossa vida, né? E são poucos ajustes, pelo que eu entendi, que a doutora passou aqui nesse bate-papo, que se você ajustar de uma forma que tenha um planejamento, você veja o seu comportamento, se tem algo que você acha que está extrapolando o limite, você dá uma ajustada, parece que já está ok. Fica só no positivo, né? Sim, sim, ela tem seu lado bom, né? Sim, Óbvio com que certeza. Tem. Ela só não pode trazer prejuízos. Por exemplo, né, você quer ver uma situação que eu vou dizer, porque com certeza é interessante, quem está escutando vai notar isso, nas relações, né? Aí chega em casa, o marido, a esposa, né? E aí quer conversar, tá no celular, né? Isso ocasiona brigas, enfim. Sim. Foi assim, é um combinado que eu sempre aconselho, né, a fazer. No momento que vocês estiverem em casa, né, estejam em casa, né? Sei lá, reserve um tempo para você, né, ter o seu momento de interagir lá nas redes sociais, enfim. Mas a partir do momento que o virtual começa a ser mais preponderante do que o real, aí é um sinal de alerta, porque vai ter as suas negligências e aí perder o que é real, perder aquele contato, né, com a pessoa com que a gente ama, né, porque vai ocasionar Acaba isso. acontecendo. Vai ser difícil. Olha, doutora Nayara Bortolucci, adorei esse bate-papo, de verdade. São situações que a gente se vê, né? Você fala, nossa, já aconteceu isso comigo. Quando você comenta sobre tecnologia, sobre sua relação com o celular, então eu tenho certeza que as pessoas se identificaram também e vão ligar esse alerta e vão rever esse comportamento para que não tenha um prejuízo futuro com a tecnologia, venha com muita positividade, só coisas que realmente agregam pra gente, porque a tecnologia agrega muito, né? Com certeza, conhecimento, enfim. Sim, obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, obrigada. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional, cheio de informação. E vamos agradecer a mais uma oportunidade de estarmos aqui com dois grandes especialistas no assunto da Oncolog, que eu quero agradecer muito a presença do Dr. Bruno Eringer, oncologista clínico, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, doutor. Sempre agradeço o convite. E Dr. Lausamar Salomão Júnior, que é cirurgião oncológico e está pela segunda vez aqui em nosso programa, depois de 2 anos e pouco. Doutor, que saudade! Seja bem-vindo novamente. É sempre muito bom estar com você, muito obrigado mesmo, Elke, por esse convite. Hoje nossa pauta é sobre câncer coloretal. Vamos iniciar falando sobre o câncer coloretal. Ele, nos homens, eu acredito que ele seja o segundo mais incidente, né? Perde apenas para o de próstata, doutor, é isso? É isso mesmo, a região centro-oeste e sudeste ele é o mais frequente, segundo mais por frequente. Região? É. Olha só. Acreditamos um pouco em relação a notificações em estados em desenvolvimento inferior, mas na região sudeste e na região centro-oeste é o segundo mais incidente, tanto em homens quanto em mulheres. Tanto em homem quanto só no caso do câncer de mama, então, que o das mulheres supera o câncer coloretal. Isso. Algumas regiões também, o colo de útero vem logo a seguir do câncer de mama. Entendi. E, doutor Bruno, como estamos nesse ano? A crescente continua, infelizmente, sobre os casos de câncer coloretal? São reflexos de pandemia, de represamento que a gente já conhece. Ainda, doutor? Vem falando, mas a gente está observando, sim, uma incidência um pouco mais precoce dessa acometimento na população, né? Que a gente esperava, antigamente, câncer, a gente falava era aquela coisa do idoso, já não é mais assim. A gente já sabe dos cânceres de mama nas mulheres muito jovens, né? E o câncer coloretal também nos pacientes muito jovens. A gente tem visto isso cada vez mais frequentemente, né? Mudança de hábitos de vida, alimentares, então a coisa está aparecendo mais cedo. Olha só, no caso do câncer coloretal, a prevenção é algo assim muito importante. Quanto antes você descobrir, as chances de cura, doutor Lausamar, são grandes também, quase 100%. Exatamente, puxando um pouquinho um gancho que o Bruno falou, ele é ligado, o câncer coloretal é ligado a uma alteração genética de lesões
neoplásicas benignas que se transformam para uma doença maligna. Então, se identificadas essas lesões no início, que são lesões benignas, também conhecidas como pólipos, ela para aquele processo e não há degeneração para malignidade. Então, por isso que é totalmente identificável e rastreável, né? E esse rastreamento, como é feito? Bom, de acordo com a idade e com a história clínica, né, de casos familiares pré-existentes, há necessidade de um rastreio com 10 anos antes, através de colonoscopia. Mas aqueles pacientes que não têm histórico familiar, inicia-se aos 50 anos. Entendi. E todos esses exames, que é a colonoscopia, é a procura dessas lesões precursoras. Uma vez identificando e retirando através do exame, que é a colonoscopia, você para um processo que acontece um desenvolvimento em 10 anos. Então, o tempo de incidência aproximadamente é com 60 anos. Então, se com 50 anos eu faço os exames e encontro essas lesões iniciais e retiro, eu evito uma incidência e um câncer invasivo aos 60 anos. Normalmente é isso. E no caso, os pacientes hoje, doutor Bruno, que chegam ao seu consultório, eles chegam já com um diagnóstico avançado? Não é uma coisa tão unânime assim, né? A gente Sim. tem um padrão da população que não tem acesso, eles chegam, a maioria, com câncer avançado. A incidência é clássica. Mas as pessoas que têm o acesso ou que se preocupam com a própria saúde e fazem os exames preventivos, a maior incidência é com câncer localizado e com alta taxa de cura, alto índice de cura, né? Importante é só frisar essa história da prevenção, que eu acho muito interessante isso. A prevenção, quando a gente fala do câncer de mama, outubro rosa, mamografia, né, na verdade aquilo é uma prevenção para você diagnosticar antes e não morrer e curar, porque o câncer já está lá. A mamografia pega o câncer que já está lá. No caso do colo retal, não, isso realmente é a prevenção primária. O câncer ele ainda não existe, ele ainda não se transformou, tem a lesão que pode virar o câncer, que é ressecada, e aí você resolve o problema antes mesmo de virar câncer. Então é ainda mais efetivo. É outra história, né, doutor? Sim. Não se submete a nenhum tipo agressivo de tratamento ainda, porque nem existe o câncer, né? Tem algumas pesquisas em andamento, algumas patentes tentando ser colocadas nos Estados Unidos, principalmente para você fazer essa triagem já em testes sanguíneos, mas isso ainda a gente está longe. A gente ainda depende da colonoscopia para fazer esse procedimento, esse diagnóstico de forma precoce. O teste sanguíneo traria uma outra realidade nesse rastreamento, você né? Você evitaria uma quantidade enorme de exames desnecessários em pessoas que não têm e não vão desenvolver a doença nos próximos anos, né? Seria, o intuito seria mais ou menos... Doutor, esse rastreamento, por exemplo, de sangue, e eu também não sei se isso procede, mas o sangue nas fezes, tem um rastreamento pelo sangue nas fezes? Tem, só que ele tem uma alta taxa de sensibilidade, ou seja, a quantidade de falsos positivos vão ser muito altos. Então, não é o principal exame. Então, baseado numa história clínica e com a idade, a colonoscopia é o principal exame. Fala colonoscopia, as pessoas têm medo, né, doutor, de fazer. É um exame um pouco desconfortável, Sim. mas é um exame super importante. É ele que detecta... Se inicialmente uma lesão precursora, ele retira, já trata. Então, sem sombra de dúvida, a colonoscopia, além de retirar as lesões pré-neoplásicas, também encontra a lesão neoplásica e faz o diagnóstico, que proporciona todo o tratamento. Entendi. Doutor, no caso, como vocês falaram que o caso da genética é algo importante e da idade também é algo importante. Então, como questão de prevenção, quantas vezes ao ano? Uma vez ao ano você precisa se submeter a um exame de colonoscopia? Helga, quando você fala em relação à idade e à condição familiar, a coisa mais importante são os fatores externos que estão aí o ambiente. Primeiro é exatamente isso. É o etilismo, é o tabagismo, ou seja, pessoas que fumam, pessoas que bebem em exagero, né, no caso da bebida alcoólica. Assim como no ganho de peso, pessoas obesas que não fazem atividade física. Alimentação rica em gordura, que não come fibras, né, tem um hábito intestinal alterado. Esses são os principais pacientes que, se não cuidados, vão desenvolver essas lesões pré-neoplásicas e, consequentemente, a doença. Numa condição de histórico familiar,
os demais membros da família se tornam mais vigilantes. Entendi. Né? E quando há a indicação do exame da colonoscopia, é muito claro, o tempo para a degeneração de uma doença neoplásica benigna para uma maligna, de acordo com essas alterações externas, são 10 anos. Então, se eu fizer uma colonoscopia aos 50 anos, teoricamente eu tenho que repetir essa colonoscopia, se tudo normal, depois de 10 anos, ou seja, com 60 anos. Maravilha, eu achava que era muito mais rápido repetir esse exame. Não, e é lógico que se tiver alguma predisposição familiar, esse tempo diminui, mas não ultrapassa 5 anos. Então, assim, não é um exame que precisa frequentemente comparecer em consultório para fazê-lo. Pelo contrário, uma vez estando normal, essa pessoa fica ali para fazer um novo exame em 10 anos, no máximo 5. A gente parece que gosta de falar das exceções, né? Então eu vou falar das exceções aqui. E assim, infelizmente, eventualmente, a gente encontra pólipos que são bem vilões, né? Até a palavra é até parecido. Mas o pólipo que é um vilão, digamos assim, esse você tem que chamar para a colonoscopia mais cedo. E de acordo com a quantidade de pólipos também que se acha, mesmo não tendo alteração familiar, a gente gosta de sempre falar para quem está em casa assistindo. O câncer, ele é genético, obviamente, mas ele não é uma herança familiar na sua maioria dos casos, mais de 90% dos casos, né? Poucos casos são realmente uma herança familiar, herdada, pai, mãe, avô. Então, a grande maioria é uma doença genética não hereditária. Mas quando é o hereditário, sim, aí a colonoscopia é muito mais curta, assim como os pólipos, que são uns diferentes dos outros, tem uns que são mais perigosos, aí também a colonoscopia é mais curta. Entendi, doutor. Falando ainda sobre fatores de risco, então, a gente conseguiria classificar em baixo, médio e alto risco? Olha, de acordo com o pólipo, sim, tem até os protocolos diferentes de intervalo entre repetição de acordo com a quantidade e o tipo de pólipo que acha, né? Mas disparadamente tem um tipo específico lá de pólipo e a história da familiar hereditário que chamam a atenção, que esses são sempre os altos riscos. Lembrando que a minoria é o hereditário familiar, né? É a minoria. Isso entendi. Então, no caso, pelo que eu entendi também que o doutor Lausamar falou, a alimentação é algo muito importante, né, doutor? Sim. Existe alguma dieta para você se prevenir de alguma forma? É uma dieta que não pode ter muita gordura, né? Então, frituras... Gordura também é algo pontual. As gorduras, principalmente animal, né? Então, esse tipo de alimentação, que teoricamente baixa em quantidade de fibras, né? E alimentos processados, até mesmo alimentos que usam conservantes, são alimentos que predispõem mais essa alteração, né? É como se fosse o pólipo. Imagina o pólipo, aquele ser que ele adora aquela pizza condimentada, aquele hambúrguer. Olha, meu Deus! Aquela fritura, aquele bacon, aquela carninha defumada. O pólipo adora aquilo para virar um câncer. Doutor, acabou com o final de semana. Imagina ganhando peso, imagina o cigarro junto, imagina a bebida alcoólica, tudo isso... Gente, então, a junção desses fatores é algo que te coloca em um patamar de muito risco. Sim. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo e uma alimentação, lógico. E o interessante é que os pacientes, eles sempre chegam num consultório pra gente e falam: que meu bisavô comia a gordura da banha do porco que fritava, que não sei o que, ele viveu muito tempo, não sei o que. Aí você para pensar, a expectativa de vida da população daquela época era 40 anos, 50 anos. Não tinha nem tempo de virar o tumor benigno virar um maligno, né? Sim. Então tinha essas diferenças, mas o que fica na população de forma leiga e errada é isso, né? Que não é bem a alimentação que é o problema, está acontecendo alguma coisa, é a poluição, é a água, né? Não é. Doutor, ainda a questão do aumento da expectativa de vida manda muito na questão do câncer, né? Até fazer um comentário sobre isso que você falou, Elga, é que o câncer de cólon e reto, além da incidência ser o segundo em relação até mesmo a nível mundial, ele é o tipo de câncer mais prevalente. O que significa isso? O paciente tem o diagnóstico, está em tratamento, mas tem uma condição de segurar a doença, até mesmo os casos metastáticos, muito melhor que os outros demais tipos de câncer. Olha, que importante, né?
porque geralmente é importante também mostrar para as pessoas sobre isso em casa, para elas realmente terem essa responsabilidade de ir investigar, né, doutor? Isso, que é o primeiro sim. passo. Muitos têm medo. Um exemplo que ilustra legal o que o Dr. Lauzamar falou é o câncer de pulmão, por exemplo. Ele não está entre as estatísticas de incidência lá em cima, mas entre mortalidade ele é campeão. Ou seja, diagnosticou, você vai ter um problema provavelmente muito grave de saúde, e o câncer de cólon é o contrário. Você tem uma alta incidência, mas a prevalência na população também é alta, porque essas pessoas não estão morrendo, elas estão tratando, quimioterapia, enfim, várias coisas. Inclusive é um dos poucos cânceres que em estadio 4, que é o estadio mais avançado, o metastático, ainda assim tem chance de cura. É um dos poucos que essa regra foge, né? Do avançado não tem cura, né? É um dos poucos que tem essa oportunidade. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha mais calma, que é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta neste super programa recebendo Dr. Bruno Ehringer e Dr. Lauzamar Salomão da Oncolog, falando sobre câncer coloretal. Doutor, falando de tratamento na questão do câncer coloretal, segue o mesmo procedimento? Cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, tem algo novo? Algumas peculiaridades, né? Principalmente quando falamos em reto. Reto, normalmente, as doenças são mais avançadas, porque começam a mostrar sintomas um pouco mais tardios, e a partir dos sintomas tem o diagnóstico, e a maioria desses casos já estão em uma situação que a gente chama localmente avançada, que aí não é a cirurgia como primeira opção. Começa com quimioterapia e radioterapia, com a proposta de preservação esfincteriana, ou seja, preservação fisiológica da evacuação, assim como para evitar as recidivas da doença a nível da região pélvica. O reto fica numa situação no corpo que é entre a parte da pélvica, da bacia. Ali os órgãos estão muito próximos uns aos outros. E, então, para evitar que aconteça da doença retornar, o principal método de tratamento é quimio e radioterapia. E depois, na sequência, a cirurgia com a proposta de preservação esfincteriana. Nas outras regiões do cólon, que faz parte do intestino grosso, começa-se com cirurgia e depois a continuidade com a quimioterapia, que a gente chama profilática ou adjuvante. Isso há exceção na doença que já é metastática, né? Tanto para cólon, para reto. Aí a proposta é realmente começar com quimioterapia, porque falamos de doença sistêmica e não mais uma doença localizada. E a abordagem cirúrgica seria somente em casos de obstrução ou até mesmo de sangramento. Caso contrário, seria somente quimioterapia e não cirurgia. Entendi. E na questão de tratamento, doutor Bruno, tem alguma novidade também? Olha, eu vou chamar a atenção para uma novidade que pouca gente dá importância dela. O que a gente conseguiu demonstrar em termos de biomoleculares do tumor de coloretal teve a ver com a rotação do intestino na nossa formação. A gente, quando era uma célula única no útero da nossa mãe, aí foi se dividindo, formou-se alguns tecidos. Aquele tecido que faz o intestino, ele tem uma rotação dentro da célula antes de virar o intestino propriamente dito. Então, essa rotação foi visto que na verdade, são parecidas, dois órgãos diferentes, o intestino do lado esquerdo com o intestino do lado direito. E aí a gente, baseado nesses estudos biomoleculares, vendo essas diferenças, a gente está percebendo que alguns remédios funcionam mais de um jeito para um lado e menos para o outro, e vice-versa. Então, o que há de mais moderno nessa área, na verdade, é esse conhecimento para individualização do que vai ser usado no caso do paciente. Isso é bem individual, de cada indivíduo. Na verdade, acabou se dividindo em dois grupos, né? Do lado esquerdo e do lado direito. É óbvio que tem que fazer os estudos biomoleculares e a genética daquele tumor. Mas uma vez você conseguido classificar direitinho, você consegue individualizar para saber o que a pessoa precisa, o que ela responde e o que ela não pode usar, que ela não vai responder.
Entendi, doutor. Que bom, né? Uma boa notícia. Sim. Doutor, no caso da cirurgia, que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, a recuperação do paciente, como é que fica posterior à cirurgia? Geralmente é algo que ele volta à vida normal, ele precisa ter um acompanhamento por mais tempo? Quando falamos em cirurgia de intestino, muitos dos pacientes têm aquele medo, né? A colostomia, que é o intestino colocado exteriormente para a evacuação temporária, né? É uma consequência, assim, que muitas das vezes é utilizada como uma tática cirúrgica para prevenir uma junção de um intestino ao outro que tem riscos de vazamento de fezes. Uma vez vazando as fezes dentro da cavidade, se torna muito perigoso, principalmente com a vida. E aí se faz uma colostomia que a gente chama de protetiva ou protetora. Normalmente, um paciente que faz uma cirurgia de intestino, ele tem um tempo de internação, aproximadamente de 5 a 7 dias de internação. E quando não se coloca essa colostomia, os pacientes vão para casa seguindo um padrão de dieta no início, que vai progredindo aos poucos, né? E quando tem essa colostomia, fica um período, quando é protetora, de 2 meses, e depois faz a cirurgia de reconstrução, e o intestino volta a funcionar de forma fisiológica, como é habitual. Fora isso, é uma cirurgia que a gente considera tanto por vídeo, laparoscópica, quanto Faz por por cirurgia. vídeo também. Faz por vídeo. Então já é algo menos invasivo, né, doutor? A gente tem conseguido fazer esses procedimentos com mínimas incisões, né? Mas é necessário aparelhos e pinças apropriadas, que infelizmente o SUS, pela rede pública, ainda não fornece, né? Mas um sistema de saúde suplementar, isso é bem corriqueiro, já é bem dinâmico, isso é possível sim. Isso aí também depende do estágio da doença, né, doutor? Ah, sim. A cirurgia, ela entra no estágio que a gente chama local ou localmente avançado pós-quimioterapia e radioterapia. Aí a cirurgia faz o seu papel. Entendi, doutor Bruno. O doutor levantou a questão da pandemia, que a gente ainda vem sofrendo reflexo das pessoas terem parado de fazerem os seus exames, irem no hospital. Então, isso é algo que ainda vem impactando muito no diagnóstico do câncer coloretal? Vem, a gente está colhendo ainda esse pós-pandemia? Eventualmente a gente se depara com um paciente que chega mostrando um exame que ele já sabia que ele devia ter feito antes. Nossa. E aí não fez por conta desse represamento medo. As pessoas estavam em pânico, na verdade. Sim. Né? Justificável ou não, estavam em pânico. E aí chega com aquele exame assim, não, doutor, já estava sentindo, você estava sentindo o quê e há quanto tempo? Quando você vê, já estava batendo já há 3 anos atrás, já estavam com indicação do exame e aí não estava sendo, a coisa não estava andando, né? Sim. Entendeu? O câncer tem pressa, né, doutor? Na verdade, o estadiamento, quanto mais precoce, a chance de cura sempre é maior. Essa regra é geral, né? Então, é mais um tumor que segue a mesma regra, o mesmo padrão. Doutor, então, falando ainda sobre isso, os sinais de alerta. Vamos lá, né? Perda de peso, dor, sangramento intestinal, no caso anemia. A gente odeia paciente que chega e estava tratando de anemia sem ter uma investigação da causa. A gente tem um pavor disso. E é muito comum. Muito comum. Então, assim, acontece muito? É o mais comum, inclusive. Aí a gente tem um pavor disso, porque aí quando o paciente você vai investigar, você acha o problema e aí estava como se fosse enxugando gelo, sabe? Tá com anemia, vamos dar. Aí você está só enxugando gelo, né? Mas a causa básica mesmo, ninguém estava pesquisando. E existe, lógico, outros fatores associados, assim, para a gente já passar essa informação e as pessoas falam, não, estou com anemia e estou sentindo o quê? Um cansaço? Foi isso que o doutor falou? Exatamente, um cansaço, fadiga, às vezes tem sintomas obstrutivos, né, na alteração na evacuação. Então tem uma série de detalhes que depende do que o tumor está causando, que aí vai ter aquele sintoma, né? Entendi. E no homem, muitas das vezes, pelo conceito de não querer fazer um exame de toque retal e tudo mais, fala, não, estou com hemorroida, isso está me incomodando. É algo que se confunde, tem um sangramento, hemorroida, e vai deixando. Aí quando realmente procura ver que não é hemorroida, não é doença hemorroidária, e sim é um tumor crescendo no reto. E sim,
vai passando. Doutor, existe um sangramento também? No caso, como o senhor fez uma comparação com a hemorroida, falei, existe um sangramento que pode acontecer também? Quando é no reto, que é a parte final antes do ânus, acontece o sangramento do tumor, né? E aí o leigo acha que é hemorroida, doença hemorroidária, e não procura para atendimento. Vai melhorar, vou melhorar um pouquinho a dieta e vou melhorar, não vai sangrar mais. E está lá. O primeiro profissional, quando existe algum sintoma, pode buscar um clínico, mas é um proctologista? Sim. Qual é o primeiro profissional que poderia isso mesmo. É o fazer clínico, essa investigação? gastroenterologista. Até o próprio gastro? Isso, aí vai o cirurgião geral, o cirurgião de proctologista, assim como depois encaminhado para a especialidade, que é a cirurgia oncológica e o oncologista clínico e radioterapeuta. Todos eles pedem os exames necessários, né, doutor? Depende. Se eles frequentaram a aula, sim, né? Doutor, é complicado, né? Você realmente vai, busca um profissional, você acredita que você está fazendo o procedimento correto. Sim, mas acontece de não fazer. Os guidelines dentro da medicina, eles existem justamente para tentar fechar essas lacunas das diferentes escolas, da forma de ensino. Se você leu e tem acesso e respeita e segue, a chance de erro diminui muito, né? Então, aquilo que a gente estava falando, colonoscopia a partir dos 50. Se você tem fatores de risco, principalmente familiares, 10 anos antes do primeiro parente onde que teve. Se você tem uma síndrome genética hereditária, aquela assim que tumor em 3 irmãos, os tios, o pai, não sei o que, esse paciente, normalmente ele já tem que operar antes, até dos 20 anos de idade, ele já está operando o intestino. Olha um negócio meio trágico, mas enfim, são as exceções, né? São as exceções. Então, o guideline, se você tem acesso e segue, qualquer médico consegue fazer essa triagem a tempo. Olha, eu quero, antes de finalizarmos esse bate-papo maravilhoso, interessantíssimo, eu quero fazer mais um alerta do que o Dr. Bruno falou da incidência em jovens. Que eu acho que os jovens, eles falam, não, vou preocupar depois dos 40, depois dos 50. Isso é pontual mesmo? Vem acontecendo os casos em jovens também? É raro, né, Bruno? É muito raro? É mais raro, mas quando acontece é muito marcante para a família, né? E você não encontra, às vezes, o histórico familiar para suspeitar de síndrome hereditária. E acontece, aí aparece aquela mulher, mãe de família, às vezes criança pequena com 35 anos de idade, 30 anos de idade, um câncer de intestino. Então acontece sim. É óbvio que a prevenção, que quando a gente fala da colonoscopia, ela é importante, mas ela não vai ser indicada para essa paciente, por exemplo. Né? Aí a gente tem que fazer o apelo da alimentação saudável, rica em fibras, evitar defumados, evitar enlatados, evitar o condimentado, evitar essa gordura, né? Principalmente a gordura animal. Sim. Né? Então a gente tem que partir para o pressuposto assim, de fazer o que dá para fazer, né? Fazer a nossa parte, né, doutor? Exame na hora certa e alimentação saudável para todo mundo. Atividade física também, Atividade aquele física. protocolo, Sim. né, que todo mundo precisa ter essa responsabilidade, né? Sempre a gente Exatamente. precisa fazer esse alerta às pessoas. Sim, obesidade é um negócio muito importante, né? Saiu, Obesidade... saiu um trabalho, eu acho que deve ter uns 5 anos a respeito olha eu falando coisas polêmicas, né? A cirurgia de redução de estômago para obesidade, o controle pós-operatório, esses pacientes tiveram menos câncer do que aqueles que tinham o mesmo índice de massa corpórea, mas que não estavam sendo operados. Então, assim, o controle de obesidade está assim, associado a câncer coloretal. Nem sempre só alimentação saudável. Perder o peso também. Perder o peso. É importante, né? Infelizmente, a obesidade é uma pandemia também, né? Eu acredito que vocês, muito mais que eu, têm esse conhecimento, né, doutor? Exatamente. Exatamente. Em relação à obesidade, é uma coisa que não é para aceitar, não, é fazer mudança, Aumenta fazer diferença. demais. Risco de várias doenças, né? Fazer a diferença. Entendi. Isso é importante. Mas não estamos aqui falando para fazer cirurgia. Exatamente. Sabe? Isso Sempre é fazer a importante, cirurgia. doutor. Aí eu vou dar uma informação, dar uma informação. Então, quem faz a cirurgia de câncer de redução de estômago também tem chance maior de ter câncer de estômago.
só por ter operado o estômago. Então Olha não é só. assim também. Não é assim também. Eu O entendi, melhor é a né? consciência mesmo. A consciência é a melhor saída, né? A Exatamente. responsabilidade com a saúde, ter essa atenção é o que realmente salva no final, né, doutor? Com certeza. Doutor Bruno Heringer, muito obrigada pelo seu retorno. Sempre acrescenta muito com cada participação do senhor aqui. Eu espero que volte sempre rápido, viu, doutor? Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E doutor Lausamar, Obrigado. olha, a gente estava com saudade, veio apenas uma vez aqui em nosso programa, mas trouxe aqui um assunto maravilhoso que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão em casa, ligar esse alerta, ter essa responsabilidade com a sua saúde, porque confiam nos profissionais que estão aqui passando essa informação. Tenha certeza que faz muita diferença, viu, doutor? Obrigado mais uma vez. Obrigado Eu pelo que convite. agradeço. E até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mais calma que amanhã a gente volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e este bate-papo já está lá à sua disposição. Então fiquem à vontade, tirem todas as suas dúvidas. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.